Ex-jogador da seleção brasileira, Paulinho discute os últimos detalhes para rescindir seu contrato com o Guangzhou Evergrande e vai se tornar um jogador livre em bem pouco tempo. Ótima opção para vários clubes do Brasil e do exterior. No vídeo de hoje do canal do Nicola, todos os bastidores dessa situação. Quero falar também sobre o Corinthians. A Gaviões da Fiel, horas antes do confronto decisivo contra o Atlético Goianiense, soltou uma nota exigindo as demissões de 2 dirigentes do clube. Bora falar também sobre o Palmeiras, que devolveu Giovani ao time principal. A grande joia do clube, de só 17 anos de idade, renovou o contrato e está de volta. Bora falar ainda sobre o Grêmio e a renovação do contrato com o Wanderson. Já tem um clube inglês, vou te dizer o nome ao longo do vídeo, interessado no lateral direito, que é muito bom jogador. Para fechar, vou te falar para onde deve ir Márcio Araújo, que não fica no esporte. Ele tem negociações avançadas com o time do próprio Nordeste. E vou falar ainda sobre a convocação de Tite para a Copa América. A seleção muda bem pouco em relação ao time ou à delegação que disputou as 2 últimas partidas das eliminatórias. Tudo isso a partir de agora, não sei antes pedir para deixarem like, para se inscreverem no canal apertando esse botãozinho vermelho de inscreva-se. E lembrar que o programa do Nicola dessa quarta-feira começa por volta de 11h20, 11h25, assim que a bola parar de rolar para a longa rodada da Copa do Brasil, com várias definições. E o programa do Nicola, você já sabe, você manda a pergunta, eu respondo aquilo que eu não souber, repasso para as minhas fontes via WhatsApp. Combinado? Bom, bora começar falando sobre a convocação da seleção brasileira. O Tite chamou agora, em instantes, nessa quarta-feira, os atletas que vão disputar a Copa América e, como já se imaginava, sem grandes surpresas, a única ausência do Rodrigo Caio, que sentiu o joelho nas partidas contra o Equador e também contra o Paraguai, nem esteve à disposição e vai dar lugar ao Thiago Silva. O Thiago, para falar a verdade, o Rodrigo já havia sido convocado por conta de um probleminha físico do Thiago. O zagueiro do Chelsea está praticamente recuperado e o Tite optou por não chamar o Rodrigo Caio. Poderia convocar até 28 jogadores para a Copa América, o Tite preferiu relacionar 24, são todos os mesmos que participaram das 2 vitórias, por 2-0 contra o Equador e 2-0 contra o Paraguai. O Brasil é líder isolado, com muita folga nas eliminatórias, são 18 pontos conquistados em 18 possíveis. Só para completar, vale a lembrança de que a seleção brasileira estreia na Copa América no domingo, 18 horas em Brasília, contra a Venezuela. A seleção está no grupo B, ao lado também de Colômbia, Equador e Peru. Dos 5 times de cada grupo, Brasil, Venezuela, Colômbia, Equador e Peru, 4 se classificam para a próxima fase. Copa América sempre uma grande baba. Bom, bora mudar de assunto e falar sobre Márcio Araújo, ex-jogador do Palmeiras, do Flamengo, do Atlético Mineiro, que viu os últimos dias, não é nem de contrato, mas da passagem pelo esporte. O contrato dele já acabou no último dia 1º, por conta da ótima relação com a comissão técnica e com a diretoria. O esporte deixou o Márcio Araújo treinando por lá, mesmo sem contrato, enquanto ele não define o seu futuro. Consegui a informação de que ele tem conversas avançadas com o Confiança do Sergipe, time que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro. A tendência é que esse martelo seja batido nos próximos dias e a partir daí Márcio Araújo seja anunciado e vai jogar na Série B. Atleta que disputou na atual temporada só 4 jogos, 3 sob o comando do Jair e 11 minutos sob o comando do Humberto Luzer, não fazia parte dos planos do novo técnico. Só para arrematar, uma frase do Ney Pandolfo explicando o porquê da permanência do Márcio mesmo sem contrato. O Ney é o diretor executivo de futebol do esporte. Ele disse o seguinte, abre aspas, ele já pediu para continuar em treinamento, ou melhor, ele pediu para continuar em treinamento enquanto está se acertando com outro clube da região, fecha aspas. Repito a informação que eu trouxe, conversas avançadas com Confiança. Se tudo der certo nos próximos dias, ele será anunciado como novo reforço do clube. Bom, quero falar agora sobre Grêmio e a renovação do contrato com o Wanderson. O Grêmio anunciou nessa quarta-feira que o lateral direito, muito bom jogador, só 19 anos de idade, teve o seu vínculo prorrogado de 2024 para 2025. A multa rescisória, que era de 50 milhões de euros, passou para 100 milhões de euros, ou mais ou menos 615 milhões de reais. E a curiosidade é que a terceira renovação do Wanderson em apenas 2 anos no Grêmio, só para você entender o tamanho do potencial que os dirigentes do Grêmio enxergam nesse jogador. Já são 24 partidas no time de cima com 3 gols marcados. Ele fez sua estreia no time principal só recentemente. Foi contratado para a base do Grêmio em 2018, inclusive com passagens por seleções de base. O clube, que já tem interesse na contratação do Arsenal,
ou melhor, o clube que tem interesse na contratação do Wanderson é o Arsenal, que recentemente procurou o Giuliano Bertolucci, o empresário que é responsável pela carreira do Wanderson, para dizer que monitora, para dizer que tem interesse. Não existe proposta oficial, mas o Grêmio, muito atento, decidiu dar um novo contrato, aumentar o salário e aumentar também a multa rescisória para garantir a permanência do lateral direito, que, repito, é muito bom jogador. Esse certamente vai figurar em seleção brasileira em bem pouco tempo. Bom, bora falar agora a respeito de uma informação dessa quarta-feira importante, quente, relacionada ao Corinthians. Corinthians enfrenta um pouquinho mais tarde, às 9h30 da noite, o Atlético Goianiense. Precisa reverter a derrota por 2-0 em casa. O jogo agora acontece em Goiânia. Partida de volta da terceira fase da Copa do Brasil. E o Corinthians vai para o jogo bastante pressionado. Isso porque nessa quarta-feira, a Gaviões da Fiel, principal organizada do Corinthians, divulgou uma nota exigindo as demissões de Roberto de Andrade, diretor de futebol, e Alessandro Nunes, que é o gerente de futebol do time. Foram várias as explicações na nota, vou tentar resumir os principais pedaços. Em um determinado momento desse texto, eles escrevem que o momento é delicado e é uma herança da má gestão do futebol dos últimos 6 anos. E eles completam: os dois diretores foram presidente e gerente de futebol, nos levando a concluir a falta de conhecimento no assunto por parte do diretor Roberto de Andrade e a colocar em dúvida a autonomia do ex-atleta Alessandro. Os membros da Gaviões da Fiel ainda contestam a qualidade do elenco montado por esses dois dirigentes e asseguram que não vão mais tolerar contratações misteriosas de atletas que nem atuam pelo clube. Foram várias nos últimos anos. Por último, mas não menos importante, os torcedores, por meio desse manifesto, exigem que a comissão técnica se posicione sobre Gil e Jô, já veteranos, donos de salários altos e que têm sido bem pouco aproveitados. O Gil ainda voltou ao time com a chegada do Silvinho, já o Jô é reserva. E eles colocam uma data para a demissão do Alessandro e do Roberto de Andrade. Querem as mudanças até o fim do primeiro turno do Brasileiro e encerram o manifesto com a seguinte frase, abre aspas: precisamos de um time competitivo, que respeite as tradições do Corinthians. Precisamos de uma diretoria de futebol que seja profissional e capacitada e que olhe para o clube sem enxergar apenas um balcão de negócios, fecha aspas. Só vou estender aí uma avaliação minha, uma opinião minha, queria que vocês usassem um espaço para comentários, também para dizerem o que pensam. Os problemas do Corinthians não se resumem só aos dois, tá? O Alex, que acaba de ser contratado para ser coordenador da base, o Danilo, técnico do Sub-23, nunca tiveram experiência. Então o Corinthians há bastante tempo é repleto de funcionários sem experiência comprovada em outros clubes. O diretor executivo de futebol, há muitos e muitos anos no Corinthians, é um diretor que era jogador do Corinthians. Então não se busca no mercado um cara experiente, um cara capacitado, um cara habilitado a funcionar nessa função. Enfim, essa pelo menos é a minha opinião. Gostaria de saber a opinião de vocês a respeito desse assunto. Combinado? Bora seguir falando agora sobre o Palmeiras. Verdão anunciou nessa quarta-feira a renovação do contrato do Giovani, menino de só 17 anos de idade, atacante tratado como uma das grandes promessas dos últimos anos do Verdão. E olha que o Palmeiras não para de revelar bons jogadores. Esse Giovani é tratado como alguém muito, mas muito promissor. O contrato dele foi estendido até 2024, maio de 2024, e a multa rescisória passa a ser de 80 milhões de euros ou 490 milhões de reais. Giovani, que não jogava desde o dia 18 de maio na partida contra o Defensa e Justiça. Nessas últimas 3 semanas esteve no Sub-20 e no Sub-17. Eu cheguei a imaginar que a saída dele para a base fazia parte do processo de pressão para que ele renovasse o contrato com o Palmeiras. Uma fonte minha no Palmeiras assegura que não tem absolutamente nada a ver. Quero até dar um pouquinho mais de detalhes sobre esse novo contrato, antes de contar que o Giovani já tem 11 jogos pelo time principal e ainda não marcou gols. O atacante ganhava, no antigo contrato, 7 mil reais. E ele, com esse novo acordo, passa a ter um salário de 15 mil reais mensais. Existem, porém, uma série de upgrades, uma série de evoluções já previstas em contrato que vão fazer com que ele tenha um lucro maior, uma grana maior a partir do momento em que for de fato utilizado com mais frequência, eventualmente seja titular, tá? Ele ainda tinha mais 2 anos e 7 meses de contrato, agora aumentou para 3, então são mais 3 meses de contrato.
já está tudo bem mais tranquilo, o Palmeiras pode colocá-lo à disposição, inclusive ele está relacionado para a partida contra o CRB na noite dessa quarta-feira, partida de volta da Copa do Brasil. Quero encerrar esse vídeo com uma informação exclusiva, mais uma, para você que gosta do canal, tenho certeza que vocês curtem essas informações exclusivas. Paulinho, ex-jogador da seleção brasileira, disputou as últimas 2 Copas do Mundo, está acertando os últimos detalhes da rescisão do seu contrato com o Guangzhou Evergrande. O vínculo só terminaria em julho do ano que vem, mas o Paulinho e o Guangzhou tratam de detalhes para uma rescisão amigável. É bem possível que o Paulinho siga ganhando pelo menos parte dos salários nos próximos meses, ainda que não jogue mais por lá. Paulinho e vários outros atletas brasileiros não conseguiram embarcar para a China e não têm jogado o campeonato chinês. Situação bem parecida, por exemplo, ao do Anderson Talisca, que pertencia ao mesmo clube, tinha contrato também mais perto do fim, e o Talisca já rescindiu o contrato e se acertou com o Al Nassr da Arábia Saudita. A informação que eu obtive é de que o Paulinho deve, nos próximos dias, anunciar de forma oficial que está livre no mercado. Excelente notícia para qualquer clube bom que busca jogadores de alto nível. Por exemplo, o Flamengo. Não tem informação de que o Flamengo tem interesse no Paulinho, tá? É bom que se diga. Mas o Flamengo acaba de perder o Gerson. Imagina ter o Paulinho para o lugar do Gerson, sem ter de comprá-lo de outro clube, negociando diretamente com o Paulinho. É isso que deve acontecer em muito pouco tempo. O Red Bull Bragantino é dos clubes brasileiros aquele com maior interesse na contratação do jogador. Namora o Paulinho há bastante tempo. O Paulinho, inclusive, se mudou para Bragança Paulista e tem treinado no Red Bull Bragantino. Nas últimas semanas, o Red Bull fez 2 ofertas ao Guangzhou Evergrande de empréstimo. O Guangzhou não aceitou nenhuma dessas ofertas. Corinthians é outro clube que monitora bem de perto a situação. O Paulinho tem boa relação com quase todos os dirigentes do Corinthians e não está descartada a possibilidade de, em caso do Paulinho livre de fato, em muito pouco tempo, o Corinthians tentar pelo menos fazer uma proposta oficial. Jogador ex-seleção que ganhava pouco mais de 7 milhões de reais por mês na China. Ele já tem algumas propostas bem interessantes, uma delas do próprio Al Nassr, time de Mano Menezes e de Anderson Talisca. Existem outras propostas também de mercados alternativos, mas o Paulinho já foi procurado por times importantes da Europa. Agora resta saber o que ele quer para a vida dele. Se com todo o dinheiro que ele já fez, ele já entende que tem dinheiro suficiente para ele, para os filhos, para os netos e está na hora de voltar ao futebol brasileiro, ou se ele ainda acha que dá para queimar mais algum cartucho jogando no futebol europeu. Só 32 anos de idade, existe otimismo por parte dos dirigentes do Red Bull Bragantino, especialmente pela ótima relação do Paulinho com o Thiago Escuro. Poderia ser talvez a maior contratação, talvez não, a maior contratação da história do Red Bull Bragantino, um clube que recentemente foi adquirido pela Red Bull, o Bragantino de outros tempos, enfim. E eu queria saber de vocês se o Paulinho caberia no seu time do coração. Livre, desempregado é modo de dizer, mas livre, e certamente sabendo que não vai mais ganhar os 7 milhões de reais por mês, para mim ele cabe em qualquer clube do futebol brasileiro. Como titular absoluto, escolhe o time, Flamengo, titular, Palmeiras, titular, São Paulo, titular, e aí os nomes que a gente for falando vão ser todos como titular. Paulinho tem jogado já há algum tempo como um meio atacante, não mais como um volante, fazendo gol pra caramba, dando assistência, finalizando, pisando na área adversária, enfim. Jogador completo, cairia como uma luva. Ou você discorda? Use o espaço para comentários e deixe a sua opinião, combinado? Bom, eram essas todas as informações que eu queria dividir com vocês, espero que vocês tenham curtido o vídeo, deixem like por aqui, quem ainda não se inscreveu no canal vai apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se e quero a presença de todo mundo a partir das 11h20, 11h25 da noite dessa quarta-feira. Acabou o jogo? Acabaram os jogos? Cola aqui pra gente poder pôr o papo em dia, combinado? A gente se vê, tchau, tchau!